Evangelho, sábado da 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus e seus discípulos junto à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo e na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 18ª semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa de Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa e fundadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 17º capítulo do Evangelho de São Mateus. E o episódio que é trazido para nós hoje é um episódio de um exorcismo realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, aquele pai se apresenta diante de Jesus e pede, intercede por seu filho que é enfermo. Então, compreendia que o sofrimento do seu filho era em decorrência da epilepsia. Era uma doença ou uma condição de adoecimento, ou uma condição de adoecimento, me parece que seria essa a expressão certa, conhecida naquele período. Entretanto, por detrás daquele adoecimento se movia uma ação diabólica que levava o menino a um sofrimento ainda maior. E bom, o pai leva aos discípulos de Jesus a súplica da oração pelo seu filho. Mas o seu filho não melhora. E se torna claro no diálogo com Jesus e na ação de Jesus que o problema relacionado não era exatamente com o adoecimento físico, mas com o adoecimento espiritual, a possessão que se dava por detrás daquele mal físico. E Jesus se impõe diante do inimigo infernal, expulsa o demônio e a partir daquele momento o menino volta à sua saúde, à sua perfeita saúde, não só espiritual, mas também física. E os discípulos questionam Jesus a respeito disso, né? Por que motivo nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus vai dizer, por causa da pouca fé que eles tinham no coração. Então aqui já temos um ponto bem importante para a nossa meditação de hoje. O texto do Evangelho de hoje nos fala a respeito da fé, o chamado que o Senhor nos faz a revigorarmos a fé. Revigorarmos a fé para sabermos interpretar os sofrimentos dos homens, que muitas vezes se apresenta como sofrimento físico, mas que portam sobre si um sofrimento muito maior, muito mais terrível, muito mais doloroso, muito mais ameaçador, que é o sofrimento espiritual. Que muitas vezes vai estar ali, escondido, latente, mas é exatamente por causa da presença desse sofrimento espiritual que os males físicos
se perpetuam no tempo. Agora, ao homem de fé forte, ao homem que tem a sua fé renovada, a sua fé alicerçada em Cristo, esses sofrimentos espirituais podem ser debelados e, por conseguinte, também os males físicos podem ser curados com justo sucesso. Pela presença do mal espiritual, o rapaz não era curado do seu mal físico, porque o sofrimento espiritual acarretava outra vez o dano físico. Era lançado no fogo, na água, e para além da crise que poderia ter com a própria epilepsia, tinha ainda todos os danos físicos de ter caído no fogo e de ter quase se afogado, e por aí vai. Então, é muito evidente a relação entre a continuidade de uma situação e de outra situação. A continuidade do mal físico depende da permanência ou da não descontinuidade do mal espiritual. Isso porque todo mal espiritual nos arrastará necessariamente aos sofrimentos físicos, né? Então, tendo presente isso, a nossa prioridade não deve ser outra, senão primeiro levar Cristo e a medicina de Deus, o remédio de Deus sobre a alma humana. Essa é a nossa primeira missão. E o nosso primeiro compromisso. Uma alma que está saudável em Deus, uma alma que está curada pelo Senhor, uma alma da qual foi exorcizada toda a ação diabólica, uma alma que permanece unida ao Senhor e se afasta do pecado, uma alma que se entrega a Ele, como nesses dias estamos vendo, né? Uma vida completamente entregue a Ele. Ontem falávamos a respeito de Santa Clara e no dia anterior falamos sobre São Lourenço, que entregaram tudo para viver onde o Senhor estava, para viver a verdadeira mendicância de ter a sua vida completamente dependente de Deus. E Santa Maria Chantal vai escrever às suas filhas, Santa Joana Francisca Chantal vai escrever às suas filhas, por que nos lamentamos muitas vezes da impertinência dos pobres e miseráveis que vêm bater à nossa porta pedindo a caridade uma segunda, uma terceira e uma quarta vez, quando nós mesmas vamos diante de Jesus a bater insistentemente em sua porta, infinitamente, para que Ele nos receba com a sua misericórdia? E o que esperamos? Que a terceira vez não sejamos mais atendidos? Não. Se batemos uma primeira, uma segunda e uma terceira, é porque sempre esperamos que Ele nos receba. Por que não podemos receber os nossos irmãos quando batem à nossa porta? E dizemos, são impertinentes, quando o nosso Deus, diante de nós, não afirma tal coisa. E nós sempre esperamos por sua compreensão e bondade. Então, com essas palavras, ela orientava as suas irmãs a sempre serem pacientes e boas e a não permitir que as limitações da própria vida, como por exemplo a minha indisposição de momento, seja uma razão para dizer não ao irmão que bate a porta, que pede, que suplica. Ter esse coração aberto, bondoso, misericordioso, entregue pelo próximo. Esse é um outro aspecto do Evangelho de hoje muito significativo. O Senhor adverte aos discípulos: aquele que tem o poder de conceder-nos o dom da fé, nos adverte a respeito de manter a fé viva no coração. Por causa da vossa pouca fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, direis a esta montanha, muda-te daqui para lá, e ela há de mudar-se,
e nada vos será impossível. Ou seja, em verdade vos digo, se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, e se nós temos pouca fé, aquele que nos dá o dom da fé nos diz isso, qual deve ser a nossa atitude? Senhor, aumenta a nossa fé. Aquele que tem o poder de dar a fé adverte a respeito da nossa pouca fé e fala sobre as grandes obras que por meio da fé podem ser realizadas. Aquele que foi misericordioso pela pouca fé dos discípulos e veio em socorro do Pai que suplicava, e dessa forma completou o que os discípulos não puderam oferecer em favor daquele Pai, é o mesmo que dá o puxão de orelha, vamos colocar assim. Isso por quê? Porque o Senhor espera que a nossa súplica seja essa: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé, pois nós queremos ter uma fé firme no coração. Santa Catarina de Sena, então estamos fazendo agora um salto para o 1300, escreve em uma de suas cartas a um dos sacerdotes com quem ela se correspondia e orientava, dentre outras coisas, na vida espiritual, ela escreve o seguinte: o nosso bom Salvador e Senhor disse: se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele irá se mudar. Sim, meu querido Padre, eu lhe digo, creio que isso é verdade tal como o Senhor nos disse, porque quando a alma fiel põe toda a sua fé e esperança no lenho da Santíssima Cruz, onde encontramos o Cordeiro consumido pelo fogo da caridade divina, adquire uma fé tão grande que não haverá montanha, ou seja, não haverá pecado, não haverá montanha de orgulho, de ignorância, de negligência, de maldade que não seja capaz de mover pela virtude a Santíssima Cruz de Cristo. A nossa vontade fará esta montanha passar do vício à virtude, da negligência ao zelo, do orgulho à verdade, da maldade à perfeita humildade. Contemplando Deus rebaixado à condição de homem, mudaremos a montanha da ignorância e humilhar-nos-emos no verdadeiro e perfeito conhecimento de nós mesmos. Veremos que não somos nada e que só fazemos obras do nada. Então, a alma encontra em si mesma as provas dessa bondade de Deus e do seu amor ardente. Vê que é amada por Deus antes mesmo de ter sido criada e compreende que o seu Senhor é por ela e deseja depositar nela todo o seu bem, todo o seu bem-querer, toda a sua bondade, toda a sua força e o vigor de sua vida. Desse modo, a alma então prova que a sua fé não está morta, mas viva. Mostra que conformou a sua vontade com a vontade de Deus. Ordenou às montanhas que se mudassem, e elas mudaram-se. Tornou-se poderosa, ajustando-se à vontade de Deus. Essa alma, então, que outrora não tinha em si o vigor de Deus, agora traz a vida que dele é própria. Veja, as palavras com as quais Santa Catarina nos ajuda a compreender a força do Evangelho de hoje. Nós muitas vezes pensamos na montanha física, na montanha que a gente vê na frente da nossa janela ou em algum lugar. Mas, rapaz, a montanha mais difícil de mover é a montanha dos vícios presentes na sua vida, dos pecados que ainda estão entranhados na alma. Essa é a montanha mais difícil de mover.
E o Senhor nos diz com clareza que um coração que tem fé consegue remover essas montanhas, porque consegue esperar e desejar em Deus. Um coração que tem fé abraça a vontade do Senhor e se aplica à vida de Deus, à prática de sua palavra. E dessa forma, aquela montanha ali, que, meu amigo, é a montanha mais difícil de ser removida. Para as outras montanhas do mundo, a gente conhece tecnologia para fazer isso, para tirar a montanha de lá e fazer ela virar o aterro do Flamengo, por exemplo. Está entendendo? No Rio de Janeiro. A história do aterro do Flamengo é essa. Então, e em vários outros lugares, a colina vaticana foi cortada na época de Constantino, é uma montanha que foi tirada. Tecnologia para tirar montanha, como a gente normalmente pensa quando escuta o texto, tem. Mas para tirar aquela montanha dos vícios, aquela montanha dos pecados, essa, meu irmão, só Deus pode remover. E é pela fé que ela é removida. E isso é uma coisa muito significativa, porque o operar da fé na alma recolhe méritos em teu favor. Suplicar a Deus o dom da fé, abraçar a sua vontade e aplicar-se na prática dessa vontade vai gerar sacrifício, um caminho de penitência, um caminho de austeridade. E esse caminho, que é o caminho da cruz, mas que já foi percorrido por Cristo, você está percorrendo num caminho que Ele já marcou com o seu próprio sangue, está seguindo sobre os seus passos. Então esse caminho, marcado pela cruz, é um caminho que recolhe méritos em favor de tua alma. E é o caminho pela qual se opera esse grande milagre da remoção daquela montanha. Deus irá removê-la. Ele irá removê-la agindo em ti, por ti e contigo. Porque quando na sua vontade você declara, Senhor, seja feita a sua vontade, eu me entrego em tuas mãos, o Senhor há de mover pouco a pouco essa transformação na sua história. E aquela montanha que parecia ser impossível, ela é retirada. Olha para você, olha para a sua história e me diz, quantas colinas o Senhor já não removeu da sua vida? Pensa bem, aqueles vícios mais antigos, aquele modo de ser, aquele homem, aquela mulher que você era e que você está se tornando pouco a pouco. Olha a fé crescendo. Olha aquela montanha que o demônio infernal, que o inimigo infernal, que Satanás, de certa forma, com seus anjos, foi gerando de entulho, foi promovendo, foi, de certo modo, estimulando para que permanecesse ali sempre com rochas duras e pontiagudas. E o Senhor, ao longo da vida, tem removido pequeninas colinas, mas talvez ainda tenha algumas colinas a serem removidas, porque esse caminho precisa ser aplainado para que o Senhor que caminha, vai aplainando esse terreno na medida em que nós vamos nos entregando para Ele. Esses caminhos tortuosos vão se tornando caminhos bem feitos, nivelados, porque, como ouvimos nesses dias, através da nossa vida, o Senhor ajudará tantas outras almas a recobrarem a fé e a retomarem a estrada para Deus. E o que os santos não nos mostram, senão a história de uma vida aplainada, a história de um caminho cheio de colinas que foi aplainado, onde o Senhor traçou a sua estrada, não através das montanhas, não passando por dentro delas, mas removendo-as. Nós fazemos túneis para passar por dentro das montanhas, o Senhor as remove pela fé. Olha que fantástico! E como o Senhor faz com que nossos irmãos e irmãs passem na nossa vida e nos ajudem com isso. Toda a vida de Santa Joana Francisca Chantal foi marcada dessa forma. Ela se casou, jovem, teve vários filhos,
teve um casamento muito bom com um homem santo e viveram na região da França em uma vida muito amável. Eram nobres. E seu marido, infelizmente, morre em um acidente. E a partir daquele momento ela vai viver com um sogro que não era um homem tão temente a Deus assim e que fez da sua vida um verdadeiro sofrimento. Mas ela tinha 6 filhos e educava seus filhos da forma que lhe era possível, mas não sem muito sofrimento e com medo de ver seus filhos se perderem. E eis que o Senhor, em um determinado momento, faz com que ela conheça São Francisco de Sales, que vai se tornar o seu diretor espiritual. Uma amizade que se forma com um estreitamento de coração tão grande que Santa Joana, ao conhecer São Francisco e se tornar uma filha espiritual dele, ou seja, começa a segui-lo, e o Senhor, através de São Francisco, orienta o itinerário espiritual de Santa Joana Francisca, e ela vai crescendo a passos largos no caminho da fé. Olha que grande tesouro, né? Uma alma aplainada se torna testemunho de força e tesouro de fé para a vida do irmão, que começa a desejar de tal forma a vontade de Deus para si que o Senhor começa a aplainar a sua alma, removendo aquelas montanhas que falávamos. E assim aconteceu com Santa Joana Francisca, até ela entender que o Senhor a chamava para um novo caminho, que era a fundação das Filhas da Visitação. A fundação de uma nova congregação religiosa, a Ordem da Visitação, que, não sem muito sacrifício, foi iniciada por Santa Joana Francisca, teve a oposição da sua família, em parte 2 filhas a seguiram, mais tarde. E a filha mais nobre dessa família religiosa, todos nós conhecemos, não filha de sangue de Santa Joana, porque veio mais ou menos 100 anos depois da fundação. Essa filha mais nobre dessa família se chama Santa Margarida Maria Alacoque, a quem o Senhor fez a revelação do Sagrado Coração de Jesus. É uma filha da Visitação, da Ordem da Visitação, fundada por Santa Joana Francisca de Chantal, que foi acompanhada como filha espiritual de São Francisco de Sales. Veja, meus irmãos, que tesouro que hoje o Senhor nos entrega por meio da sua palavra e do testemunho dos santos. Olha a grande obra de amor que Deus realizou na história de nossos irmãos e irmãs. Vejam aqui uma fé forte, capaz de remover as montanhas. Tão forte que no seu testemunho, São Francisco Sales ajudou com sua oração Santa Joana Francisca a crescer na fé, para que o Senhor removesse também as montanhas que ali estiveram, presentes um dia. E assim, essa mãe espiritual e fundadora dessa congregação ajudou tantas outras suas filhas a também crescerem na fé. O Senhor aumenta a nossa fé e fortalece a nossa alma, quer remover as montanhas do pecado, do íntimo do nosso coração, a fim de que nós possamos testemunhar e rezar por nossos irmãos, como ele rezou por aquele rapaz possuído pelo demônio, a fim de que fossem removidas as montanhas que Satanás colocou em sua alma, em sua vida, a fim de que ele fosse preservado da obra infernal dos inimigos de Deus, mas ao mesmo tempo testemunhou na vida dos apóstolos para que eles fossem homens de fé, para que eles desejassem mais a fé. A nossa oração e o nosso testemunho de confiança em Deus e de adesão à vontade de Deus é um chamado na vida de nossos irmãos e irmãs para que eles desejem ser homens e mulheres de uma fé mais ardente, a fim de que eles supliquem a Jesus: Senhor, aumenta então a nossa fé e remove as montanhas de nossa alma. Amém.
e que pela intercessão de todos os nossos santos, que hoje citamos, Santa Catarina de Sena, Santa Joana Francisca, Santa Margarida Maria, São Francisco Sales, pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor nosso Deus nos abençoe e revigore a nossa fé. E faça uma fé tão forte como a fé do coração dos apóstolos, mas uma fé tão grande como a fé do coração da Virgem Santíssima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos e santas de Deus e pela intercessão da Rainha dos céus, a Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.